Olá, meus queridos, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas que o nosso dia seja abençoado, de muita luz, de muita prosperidade, de muito amor, de muita presença do Cristo. É um prazer enorme estar aqui de novo junto com vocês, e a nossa reflexão de hoje, ela está no livro Pão Nosso, capítulo 15, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos. Se a gente para pensar, olha só, parece até brincadeira, né? Para pensar e falar sobre pensamentos, a gente vai perceber o quanto nós pensamos o tempo inteiro e o quanto somos invadidos, o quanto a nossa mente é invadida por ideias a todo momento. Acho interessante nesse período as pessoas falarem assim, então eu vou meditar, vou ficar com a minha mente livre dos pensamentos. A gente não consegue parar de pensar. A grande questão da meditação muitas vezes é a briga que nós temos com os nossos pensamentos, em querer parar de pensar. E por um instante não permitir que os pensamentos passem pela nossa cabeça com a fluidez e deixá-los ir. Porque alguns pensamentos eles ficam fixos em nossa cabeça, né? Muitos pensamentos ficam ali, ó, batendo, e a gente fica assim, eu não queria estar pensando nisso, por que eu tô pensando nisso? Por que toda hora eu tenho essa ideia? Então, vamos conversar um pouquinho sobre pensamentos. O pensamento, ele tem forma, ele tem cheiro, ele tem cor. A gente fala que no plano espiritual nós somos capazes, né, de nos comunicar pelo pensamento. Isso aqui, nesse plano, para nós, seria assustador já. Já imaginou tudo aquilo que nós pensamos sendo criado uma tela e a pessoa poder ver o que a gente pensa? Quando alguém pergunta assim, aí, você gostou? E a gente fala assim, gostei, mas você tá com pensamentos sobre aquela situação de uma maneira horrível, a outra pessoa ser capaz de saber? Já imaginou aqueles momentos em que a gente se cala, mas ser possível ouvir e ver o nosso pensamento? Então é por isso que a gente vai falar, né? E esse capítulo 15 do Paulo vem trazendo tantas informações no sentido da gente vigiar os nossos pensamentos, em a gente focar os nossos pensamentos no bem, no grandioso, no maravilhoso, mas tudo isso voltado ao pensamento amoroso a todo instante. Então, esse burilamento do nosso pensamento. Então, quando a gente fala que seria possível ver, a gente também começa a entender por que as nossas preces, ela de alguma maneira, ela é ouvida pelo Criador. Por que as nossas preces, elas alcançam níveis superiores? Elas estão vinculadas ao nosso pensamento, a força, a intenção em que nós colocamos o nosso pensamento, mais a nossa vontade, o nosso desejo de que algo de bom aconteça. Isso impulsiona de tal maneira o nosso pensamento, a conclusão de alterar as vibrações que estão ao nosso redor e nos permitir uma comunicação mais clara com Deus, uma comunicação mais clara com o mundo espiritual e, acima de tudo, nos colocar nos trilhos. Mas como assim nos colocar nos trilhos? Nos colocar no caminho correto. Quando nós não permitimos que maus pensamentos alcancem a nossa intimidade, nos atormente de alguma maneira, a gente volta a colocar toda a nossa disposição de transformação e de melhor numa linha, num trilho, num caminho mais concreto. Então, vigiar os nossos pensamentos e a todo momento estarmos nos conectando ao bom, ao amor, ao perdão, aos sentimentos nobres, como traz Paulo nesse conselho que ele dá aos filipenses, é nosso dever a todo momento. Mas Sandra, como que eu posso vigiar meus pensamentos? Preste atenção.
Às vezes a gente tem um pensamento fixo em alguma coisa. E nem sempre esse pensamento fixo ele tá sobre, como que eu poderia dizer, indicado a coisas boas. Então, vigiar isso é nos conectar, pedirmos força e entender por que a gente está pensando nisso. Porque os nossos pensamentos, às vezes, e depois vai gerar algumas atitudes, porque você fica ali pensando tanto numa coisa que ela gera atitude. Ela vai gerar atitudes que vão fazer com que a gente sofra. Muitas vezes a gente sofre só pelo fato de estar pensando em não se aceitar. Então, quando os pensamentos eles chegam até nós, qual é o exercício maior? É entender por que eu estou pensando nisso. Por que muitas vezes, através do meu pensamento, eu estou me boicotando? Será que eu tenho, em alguns momentos, um complexo de inferioridade? E por isso eu fico pensando algumas coisas que não fazem muito sentido? Será que eu não tenho algumas compulsões pelo simples fato de não realizar as coisas como deveria, e aí esses pensamentos eles são cobradores, esses pensamentos são meus mesmo, e se eu deixá-los ir? E não tomar nenhuma atitude, deixá-los ir, aceitar, porque os nossos pensamentos vão nos direcionar muito ao quanto nós ainda precisamos evoluir e melhorar. O quanto ainda precisamos nos conectar em prece, em auxílio, para que a gente não se perca no caminho. Então eles são muito importantes, como são muito poderosos, mas o poder do pensamento somos nós quem damos. Quando a gente coloca ali a vontade junto ao nosso pensamento, nós somos capazes de fazer grandes mudanças. Mas essas mudanças, elas não estão relacionadas somente ao mundo lá de fora, estão relacionadas principalmente ao mundo aqui dentro, ao autoconhecimento, à vigília de todo momento, a conexão com a espiritualidade maior através da nossa prece, rogando bons pensamentos e sempre pensando no melhor, sempre pensando no nosso progresso, sempre pensando no esforço. Olha bem, no esforço e no trabalho que a gente precisa ter conosco mesmo para sermos pessoas melhores. Então esse pensamento ele só é um termômetro para ver por onde nós estamos caminhando, que a gente utilize ele e foque ele a atitudes plenas. Tudo nasce no nosso pensamento. Muita coisa acontece muito antes aqui, ó, no pensamento. Quem ainda está, ou nós que ainda estamos no nosso trabalho de burilamento, a gente percebe que muitas vezes a gente consegue segurar a nossa palavra por conta do nosso pensamento. Pensamos tão rapidamente e às vezes na hora da atitude a gente fala, opa, essa palavra não é a melhor. E aí a gente começa a ter atitudes de corrigenda. Vamos nos corrigindo nesse caminhar, vamos corrigindo as nossas atitudes. Muitas vezes ouvimos algo e já pensamos. Esse pensamento ele é de julgamento? Esse pensamento ele condena o outro? Esse pensamento cria dentro de nós que tipo de sentimento? Basta a gente pensar, hoje tá muito difícil, né? Tudo que eu falo basta a gente pensar, mas é bem isso mesmo. Basta a gente prestar atenção, vamos falar assim, em quantas vezes nós criamos brigas aqui dentro, ou não. A gente faz discussão com direito à réplica e tréplica de algo que não tá nem acontecendo, que tá aqui dentro. Então, será que o que essas brigas internas elas querem dizer? O que a gente não conseguiu falar amorosamente ao outro, ou que a gente ainda não conseguiu resolver aqui dentro, que está criando briga em nossos pensamentos. E a gente perde bastante tempo. Já percebeu o quanto o nosso pensamento vaga por aí? Vaga em coisas, em situações, e vai criando uma ilusão enorme dentro de cada um de nós? Então vamos trazer esse pensamento para ele criar situações que não sejam conflitantes, mas situações que sejam felizes. Situações em que a gente comece a desenhar atitudes boas. Situações que a gente comece a desenhar, acima de tudo, atitudes amorosas conosco. Pensar em perdão, pensar em amor e pensar em tarefa. Cada vez que o pensamento fica ali, ó, vagando e trazendo um monte de informações numa velocidade que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, se isso
não for uma situação clínica, que seja uma situação para a gente pensar que talvez esteja faltando um pouquinho mais de trabalho. Quando a gente está com as mãos à obra, quando a gente está realmente no nosso trabalho interior, quando a gente está buscando um livro de um teor maior, os nossos pensamentos são direcionados a isso. O nosso foco é direcionado ao bem. Então que a gente não esqueça de trabalhar. Como assim? Se eu já trabalho o dia todo? Não, é trabalhar aqui dentro. Todos os valores que a gente está pensando em conquistar, que a gente está desejando, e que eles sejam altos e que eles sejam plenos. E que a gente perceba que o nosso passado, as nossas repetições de atitudes, os nossos gatilhos de memória ainda nos carregam, ainda nos puxam a uma inferioridade que nós estamos tentando vencer. E ela não é fácil, mas ela é possível. Nós temos o poder da oração, nós temos o poder de nos ligarmos ao Pai Celestial e alinhar o nosso pensamento com o Criador. Porque o pensamento cocria as coisas. Então, como filhos de Deus, nós somos co-criadores do nosso destino, da nossa felicidade. Então, mãos à obra hoje. Um prazer estar aqui com vocês, mesmo sendo por vídeo. Que essa seja uma oportunidade abençoada a todos nós de começarmos hoje a nossa caminhada e prestar atenção nos nossos pensamentos e com amor e leveza deixar eles irem, mas substituir por valores que nada que é material seria capaz de consumir. Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre.